Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. E eu vos falo que é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema 666 da besta, a política. Bem, queridos e amados irmãos, eu quero talvez fazer um desabafo aqui devido à tristeza que estamos passando. Porém, a nossa alegria, meus amados irmãos, a nossa alegria está no Senhor Jesus. A nossa esperança está no Senhor, Deus e Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. É neles que nós, que eu, que você, que nós, que a humanidade deve se apegar. Crê na sua mensagem. Tudo que está acontecendo não é do acaso. Tudo que acontece na terra não é do acaso. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, sempre tem nos mostrado, tem nos revelado pela Escritura. A Bíblia, a Escritura, ela é poderosa, pois é a palavra de Deus. Muitos estão correndo atrás de adivinhação, profetas. Muitos estão entregando profecias que Deus vai fazer nosso país maravilhoso, uma grande nação, e vai embora. Irmãos, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E o que eu tenho falado é que na Escritura nos revela tudo o que já aconteceu desde os céus, da terra, tudo que o Senhor tem feito, o Senhor já tem mostrado para nós, tem nos revelado, tem nos mostrado. Então nada está oculto para nós. O Senhor tem feito tudo isso, tem nos revelado. Prosseguindo, meus amados e queridos irmãos, tive que dar uma paradinha aqui, ok? Bem, como eu estava falando, que nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. O próprio Deus nos revela tudo o que, como eu disse, que aconteceu no passado, desde a guerra nos céus, transmitiu-se para a terra. Então Deus nos revela tudo. Veja que interessante na mensagem, quando os anjos vão lá até na tenda de Abraão, e depois, na hora que eles vão embora, o próprio Deus diz que ele ia descer lá destruir Sodoma e Gomorra. Vou ocultar a Abraão, a meu amigo Abraão, a meu filho Abraão? Não. E Deus pegou e falou o que ia fazer, que veio trazer a mensagem a ele sobre o filho, que mudaria e que também ia descer a Sodoma e Gomorra para ver se aquilo que estava acontecendo era real, e então destruiria Sodoma e Gomorra. A palavra diz que o próprio Deus diz: ocultarei isto a meu servo? Meu amigo, isto a meu filho Abraão? Não, de maneira alguma, não vou ocultar. E contou para ele. Tanto que Abraão começa a orar, a fazer uma oratória. Fala: mas Senhor, você vai destruir Sodoma e Gomorra, ali, cidades vizinhas e tal. E se tiver os justos? E ele começa a indagar ao Senhor, se tiver justo. E Deus fala: não, se tiver justo, não destruirei. Então Abraão, não te atentando, mas já, te perguntando: Senhor, se tiver porventura 50, o Senhor não vai destruir? Ele disse: não. Mas não te atentando novamente: Senhor, mas e se tiver 40 só?
O Senhor disse, não destruí. E ele continua a indagar ao Senhor, 30, 20, 10. Então não tinha nem 10 pessoas naquela cidade justa. E Deus então ouve a oração de Abraão no intento de salvar somente o seu sobrinho, Ló, a família de Ló, o que estava lá. Então Deus envia os anjos para tirar Ló de lá, que era Ló, a sua esposa, os seus 2 filhos e os genros. E na verdade nós vemos que os genros não acreditam na mensagem, zombam, riem, né? E com isso sai então Ló, sua esposa e suas 2 filhas. No meio do caminho, alguém olha para trás. Quem? A mulher de Ló. Você é transformada em uma estátua de sal. Pois a mensagem do anjo era: vá e não olhe para trás. Por isso que a mensagem nos ensina que Deus não tem prazer naquele que bota a mão no arado e olha para trás, volta para trás, enfim. Não importa a condição que esteja acontecendo, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, ou que olham para trás, ou que desobedecem a sua palavra. E observe que a orientação dos anjos do Senhor era: vá, não olhe para trás, que vai cair fogo do céu e vai consumir toda a cidade. Não é diferente agora. Nós vivemos no tempo do final, o qual Jesus disse que a sua volta seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. A humanidade estaria comendo, bebendo, tendo a sua vida normal, mas depravada, com ideologias de gênero, vivendo um mundo sem o amor e sem a obediência diante do Senhor, mediante as Escrituras. E é assim que tem acontecido. Jesus é bem claro em dizer que a volta dele, a volta do Filho do Homem, seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, nós vamos estar vivendo esse tempo, o tempo de caos, no sentido das intempéries do mundo, as pestes, as pandemias, a maldade. A palavra diz que o homem iria enganando e sendo enganado. A política é uma ideologia humana, tanto que ela tenta implantar ideologias de gênero, ideologias disto e daquilo, para fazer o mundo segundo a vontade dos homens e não conforme as Escrituras. Bem diz os profetas, os apóstolos, que o mundo jaz no maligno. Ele vai discorrer para o final. De todas essas coisas que eu apresentei para você aqui, que eu falei, a maior tristeza minha no meu coração é de eu ver uma igreja que aí está ecumênica, politizada, que se esquecem, ou está se cumprindo na palavra, que eles não acreditariam na volta de Jesus, no fim do mundo, mas acreditariam no quê? No espírito do engano, no espírito do erro, no espírito da mentira, que viria sobre a humanidade. Porque a palavra própria diz que Deus enviaria o espírito do erro, para que creiam na mentira, para que sejam condenadas essas pessoas. Por que Deus enviaria o espírito do erro? Porque rejeitam o que? A verdade. O que é a verdade de Deus? A verdade de Deus é Jesus, os ensinos de Jesus, o que nós devemos fazer para alcançar a salvação eterna. Então, ali está as doutrinas, os ensinos de Jesus, o que devemos fazer para alcançar a salvação. E na profundeza dessa palavra, ele chega a citar assim, o próprio Jesus diz: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Jesus chega ao ponto de dizer que nós poderíamos ser levados à morte. E muitos dos seguidores de Jesus no começo foram levados à morte. Foram jogados lá nos coliseus, foram estraçalhados por feras. Não será diferente no final,
O próprio Jesus também alertou: vós sereis odiados, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Então, se você está namorando com o mundo, se você está flertando com o mundo, com políticos, com os bens dessa vida, com a matéria, então saiba que neste caso você não está coerente à verdade de Deus. Porque se você serve a Jesus, então você vai ser perseguido e odiado. Foi o que disse Jesus. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou só transmitindo aquilo que Jesus já viu e avisou. Nós não podemos flertar com o mundo. Nós não podemos namorar com o mundo. Eu sou muito nessa parte dinâmica de sempre estar avisando que nós não fazemos parte desse sistema. Nós vivemos neles. Nós vivemos nele, nesse sistema. Mas nós não fazemos parte. O próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus mesmo disse: vós não sois deste mundo, por isso eles vão te perseguir. Nós pregamos a pátria vindoura que está nos céus. E agora você volta e olha para a ideia humana, a política, a filosofia, e você vê realmente que as coisas estão fora do controle no sentido humano, porque elas rejeitam a verdade. Então entra o espírito do erro. Eles acreditam na mentira, crê na mentira. O próprio Deus disse: eu vou enviar o espírito do erro para que creiam na mentira, pois eles rejeitam a verdade. Então eles acreditam no homem e entra sobre si em maldição. Fica debaixo de maldição. Porque quando Deus manda o espírito do erro, é porque estão rejeitando a verdade. Então eles vão acreditar no quê? Na mentira, no homem. E a própria palavra diz: maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. Então as pessoas acreditam no governo federal, no presidente, no governador, até mesmo naqueles que se diz dominar o mundo, trazendo as benesses, a bondade, que é a nova era que virá. E isso vai discorrer. E isso vai acontecer, enganando o homem a si mesmo, enganando-se a si próprio, uns aos outros. Enganam e são enganados pelo sistema 666 do anticristo, da besta, que está vindo por aí. E com isso nós então passamos o quê? Tristezas e angústias, porque nós somos taxados como maus. Ao trocadilho, a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Observe você que nós temos um sistema de justiça, o qual não eu estou dizendo, mas o próprio Deus diz que a justiça dos homens é como o trapo de imundícia. Eles desconsideram essa mensagem, essa palavra. É por isso o governo, com seu poder de dinheiro, com Deus mamon, daquilo que Satanás está entregando nas mãos deles, e eles então dominam tudo intermédio da propina e do pagar. Controlam todas as mídias sociais no dia de hoje. Trazem, na verdade, o mundo fantasioso, se opondo à lei de Deus. Não, essa lei aí não é boa. Quando Deus diz não roubarás, hoje tem leis que aprovam o roubo. Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, aprovaram uma lei que pode se roubar até $950 e não é crime. Estão se aprovando leis. E tudo que é implantado na América, aquele país que foi fundado debaixo da maçonaria, então se distribui para as demais nações, o qual todo mundo tem que se render, pois eles têm o monopólio da economia mundial. Os bancos, os poderosos, com leis amarradas, com a cabeça montada, eles dominam todas as nações. Ou vocês fazem o que nós
da OTAN, da aliança, manda, ou vocês não podem exportar, vocês não podem importar, vocês não podem viajar, vocês não podem fazer nada. É a lei da nova era globalista. Aí nós olhamos para o nosso país, Brasil, que tem 500 anos de fundação, de descoberta, digamos assim. E hoje nós vemos que, conforme vem da nova era, lá de fora está aqui dentro também. Não podemos falar em muitos assuntos, somos proibidos. E se colocarmos um vídeo que outros possam ouvir, podemos ser chamados de antidemocrata e podemos ser presos. Não podemos falar sobre as pandemias, sobre as canetadas que é dada nas pessoas. Não podemos falar da grande pandemia. Palavras que estão aí nas plataformas sociais, YouTube, Facebook, são cerceadas. Não podemos falar muitas palavras sobre digamos, as guerras que tiveram, ou citar nomes de tal presidente que tantas coisas cometeu, mas não pode falar. A verdade não pode ser dita, mas a mentira, o engano, na verdade, se diz e está tudo certo. A palavra de Deus é colocado nessas plataformas nos dias de hoje sendo acusada como discurso de ódio, pois o governo, pelas escrituras, pelas leis, não estão coerentes à sociedade. A sociedade pensa melhor, faz melhor. Os governos humanos fazem melhor do que o próprio Criador. Então eles estão banindo as escrituras, banindo a lei de Deus e implantando as suas regras. E essas regras vai chegar no tempo que há de vir o grande Níquel, o anticristo, a besta, meu irmão. E nós estamos vivendo esse tempo, vivemos e vemos as evidências aí estão diante dos nossos olhos. Não podemos falar mais nada sobre o ato dos governos. Não podemos falar, contestar a demoniocracia. Não podemos. Então, estamos com pensamentos, estão sendo vigiados, o que pensamos e o que sai da boca. Mas o governo do anticristo, o governo político, meia da besta, vai proferir todas as mentiras contra Deus. Deus diz que roubar é pecado, eles dizem que não é pecado. Deus diz que o adultério é pecado, eles dizem que não é pecado. O sodomismo, os efeminados que praticam não herdarão a terra futura, eles não crêem. E eles dizem que isso é discurso de ódio. Então a palavra diz que o anticristo, que a besta, vai se opor contra as leis do Criador. Vai instituir novas leis, como libertinagem, o qual afasta os homens de Deus e leva à perdição. É isso que está acontecendo. A lascívia, o engano, a mentira, o roubo, tudo isso faz parte do opositor de Deus. A política, ela é opositora de Deus. Talvez tenha alguns que se diz ser conservador, mas que não tem o Salvador. Não adianta você ser conservador e não ter o Salvador. Você tem que ter o Salvador e ser conservador. Ser conservador e ter o Salvador da humanidade, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual Ele mandou sobre a terra e pagou a conta de nossos pecados e nos chama a receber a sua direção, nos chama a receber a salvação em intermédio do seu nome e viver tudo aquilo que Ele tem ensinado. Tudo, sem exceção, daquilo que está na Escritura que Ele tem nos ensinado. Então não adianta não adianta você ou eu ser conservador. Não adianta ser conservador e não ter um Salvador. De nada adianta.
Então essa falácia, esse ecumenismo, tanto na hermenêutica das escrituras, esse ecumenismo político, religioso, que está todo mundo inserido em nome do amor, de nada adianta se não tiver o Senhor Jesus, se não tiver o Salvador e viver as escrituras. Por isso que eu sempre digo e falo que eu me afastei do sistema por ele estar dividido e agora reconstruído dentro de um latão de lixo, com todo tipo de lixo, e cada um acha o que é bem e melhor para si e fica no teu cantinho dentro do latão de lixo. Que queira ou não, o sistema do mundo é um latão de lixo. É tão lixo, podre, cheira mal às narinas do Senhor, como Sodoma e Gomorra cheirou mal e chegou a ele os gritos, que ele vai pegar esse, digamos, latão de lixo, que não era lixo, era maravilhoso, era a terra que Deus criou perfeita, mas ele vai pegar essa terra, tudo que ele criou, aves, animais, e o homem, segundo a sua imagem e semelhança, e diz a palavra que a terra, os céus estão reservados para o dia do grande fogo. Então esse lixo será queimado, desaparecerá, segundo as escrituras. Então fez, diz a palavra, então fez Deus novos céus e nova terra. Irmãos, essa é a realidade da escritura. Mas enquanto que servimos ao Senhor, servimos por amor, servimos por reconhecer que Ele é o Deus que criou tudo, que Ele é o Deus Pai, e a Ele devemos dar glória, a Ele devemos render adoração, somente a Ele. Não existe outro Deus. Existe o opositor, que também foi uma criatura de Deus, o qual já está sentenciado, lavrado o que vai acontecer com ele. Está na escritura, é só ler. Mas o diabo, ele enganou desde Adão e Eva, e vai enganar até o final dos tempos, para que se assim se cumpra a escritura. Venha o juízo sobre os homens, venha o grande tribunal de Cristo, e todos sejam julgados, aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a verdade, rejeitaram de viver aquilo que Jesus ensinou, e rejeitaram aquilo que Deus mandou em intermédio dos profetas e dos apóstolos. Vai melhorar o dia de amanhã? Não. Segundo as escrituras, não vai melhorar. O dia que melhorar, vai haver um governo que por 3 anos e meio vai realmente melhorar. Vai aparecer um milagre, vai aparecer um homem de Deus, vai ter o falso profeta, que é o anticristo. A palavra diz, eu quero que você preste bem atenção, a palavra diz que ele será um grande orador, um grande político, um homem, que tudo que ele tocar, tudo que ele fizer, vai prosperar. Está lá em Daniel, está escrito em Daniel. Tudo que ele fizer vai prosperar. Então as pessoas vão falar: quem pode batalhar contra esse homem que tem todos os exércitos do mundo sob seu controle? Ele vai fazer planos maravilhosos. O toma lá da cá e vai funcionar. E ele vai dizer: agora sim, a paz e segurança. Isso no final dos 3 anos e meio. No final dos 3 anos e meio ele vai se achar como Deus. Aí vai começar a vir daí os castigos de Deus, as trombetas de Deus, os selos de Deus, as trombetas do Apocalipse. Os selos serão abertos por Jesus. Os ais vão acontecer. A terra vai virar um caos. Para que se cumpra a escritura, ele vai se sentar no trono e vai dizer: eu sou Deus, devido àquilo que ele fez, falou, proferiu e fez acontecer. A ordem pelo caos. Se provoca o caos e se traz a ordem, e eles são colocados como heróis, como deuses. É assim que acontece, assim que acontecerá na vinda do anticristo, o iníquo, o filho da perdição.
para que se cumpra as escrituras. Mas veja, observe o poder de Deus. A palavra diz que Jesus vai destruir eles com só com o sopro da sua boca. Jesus nem vai falar, não vai dar ordem, nada, só vai soprar. Só com o sopro da sua boca Deus vai destruir o anticristo, a besta, Satanás, e serão julgados, lançados no lago de fogo, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Não só eles, os demônios, não só Satanás, não só a besta, o falso profeta, não, também os seus seguidores. E são mais seguidores de Satanás, da mentira, do engano, do que os salvos. É o que diz a própria palavra. Mais são aqueles que entram pela porta larga. Pouco são aqueles que entram pela porta estreita. Muitos chamados, poucos escolhidos. Porque a nossa luta, a nossa dificuldade, mesmo que servindo ao Senhor, mesmo que sendo filho de Deus, mesmo que confessando e vivendo, nós passamos tristezas, angústias, somos perseguidos pelo sistema, em todos os sentidos. Somos escravizados. Nos tiram liberdades, nos pisam, nos condenam. Eles não crendo e sabendo que a sua ruína está próxima. É até um trocadilho meio estranho dizer, mas é verdade. Os cientistas, ou supostamente cientistas, os senhores do mundo, eles sabem e pregam uma nova era, um novo tempo, uma nova situação, devemos fazer isto ou aquilo, porque eles sabem que no estudo científico, do jeito que está indo, a Terra vai ser destruída. Só que eles dizem que é o próprio homem que está destruindo. Mas a palavra diz que é Deus. Eles não aceitam o veredito de Deus. Eles não aceitam o que está nas escrituras, no Apocalipse, Mateus 24. Eles não aceitam o que está lá. Eles não aceitam o que está escrito no livro do Apocalipse, nas cartas dos apóstolos, Mateus 24. Eles não aceitam. Eles falam que isso é do acaso, do aquecimento de toda a criação. É o aquecimento. Então, quando acontecem as intempéries, os furacões, terremotos, pestes, eles falam que isso é o próprio homem que está provocando. Não é. E isso é provocado, entre aspas, pelos homens, mas não os homens em si, mas pelo pecado que veio sobre a humanidade. O pecado que se inseriu sobre os homens lá no Jardim do Éden. A terra se tornou maldita, amaldiçoada. Deus o fez. Deus falou: Adão, maldito é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a terra por causa da desobediência de Adão e de Eva. Ali Deus já traçou todo o seu plano para se trazer o juízo sobre toda a humanidade no dia do grande tribunal de Cristo. Mas também trouxe e disse lá: olha, da semente do pecado, da semente de Adão, de Eva, vai nascer aquele que vai pisar na cabeça do diabo e vai dar a vocês novamente o reconcílio para comigo, para que vocês possam adentrar os portões dos céus, se é que ouvi-lo e obedecê-lo. Moisés disse: eu sou o profeta, mas Deus vai mandar um que vocês vão ter que obedecer. Cumprir tudo que ele fala, senão vocês serão eliminados. É Jesus Cristo. Se não obedecer os ensinos, os mandamentos, viver aquilo que ele ensinou, seremos os bodes. Você será o bode, você será o joio, se não obedecer. Então será tirado fora, lançado fora. E há muitos que estão ligados na videira, que estão nas igrejas, que estão nos templos. Há muitos que estão na videira e se consideram filhos salvos e não são, porque estão ligados à videira, mas não produzem o fruto. Qual o fruto? De viver a verdade, de ser um cristão verdadeiro. E o próprio Jesus disse: então eu vou cortar o fruto, o galho que está na videira. Ligado. Se não produzir o fruto,
será cortado e lançado no fogo. Tem muitos que estão ligados em Cristo, mas não são salvos. Será cortado da videira, disse Jesus, e lançado no fogo. Aquele que não produz a verdade, que não produz o fruto da verdade de Deus, ele será eliminado, afastado. Nós temos por experiência nas Escrituras que muitos vão até questionar: mas Senhor, eu estava ligado na videira, eu preguei, eu cantei, eu louvei, eu fiz milagres, eu fiz curas e maravilhas no teu nome. Mas Jesus abertamente vai dizer: apartai vós de mim, vós que praticou a iniquidade, que eu nunca te conheci. Na verdade o Senhor conhecia, não conhecia ele fazendo bem, só fazia o mal. Como salvo, como filho, como herdeiro do céu, nunca te vi salvo. Você nunca fez minha vontade, você estava lá, usou meu nome, expulsou o demônio, curou enfermos, mas nunca te conheci. Como filho, não, mas como joio e como bode no meio das ovelhas. Agora estou separando. Então essa é a verdade nua e crua que vai haver. Ah, irmão, mas então quem se salvará? Aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram o convite de Jesus, aqueles que assumem que são pecadores e que erram e que buscam e que pedem perdão, que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses serão os salvos. Esses que acreditam no Senhor, vivem pela fé, conseguem suportar as situações difíceis na vida do dia a dia, familiar, amigos, enfim. É claro que nós não somos capachos, é claro que nós não somos, como se diz, marionete na mão do sistema, mas somos mais que vencedor em Cristo Jesus, suportando isso, sabendo a herança que está nos preparada, que aqui é um breve momento. Estamos passando por dificuldade, mas alcançaremos no dia de amanhã, quando voltar ao pó a nossa carne. Cremos que seremos salvos e recebidos por Deus, que os anjos do Senhor vêm nos recolher, como assim fez na vida do mendigo Lázaro, que um cortejo de anjos buscou ele no dia da sua morte. Querido, isso é maravilhoso, viver pela fé. Bem-aventurados são aqueles que não viram e crê. Bem-aventurado é você que crê nessa mensagem, e tudo que eu estou falando para você não são minhas palavras, são do Senhor. Aquilo que eu aprendi do Senhor, lendo as Escrituras, eu creio. Então eu passo para você, porque essa é a minha esperança, essa é a minha alegria. Por isso eu deixo para você, a você que é a ovelha verdadeira, a você que é um salvo filho de Deus, não desanime com as lutas, com as dificuldades, pois eu tenho lutas e dificuldades todos os dias. Luta financeira, luta na carne, luta com a enfermidade, luta no envelhecer, dor nas costas, dor no ombro. Todas as enfermidades que um ser humano tem, possa ter, e você possa ter, e eu possa ter, temos que suportar, e assim nós vivemos e passamos o dia a dia. Dia sim, dia não, dia bom, dia ruim. Devemos saber que isso faz parte do ser humano, que somos carne. Estamos no corpo debaixo da maldição, o qual o Senhor Jesus mesmo nos tomou sobre ele, nos dando a vida eterna. O Verbo se fez carne. O próprio Jesus se tornou maldição, sendo puro, santo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se tornou maldição. Levou sobre ele a nossa maldição. Mas nós, ainda aqui nesse corpo, estamos debaixo da maldição. Fazemos parte da terra, fomos formados da terra. E o que Deus disse? Maldita é a terra, Adão. Maldito somos nós também. Viemos da terra vimos, a terra tornaremos. Agora, a promessa do Senhor Jesus para mim e para você, pós-morte, sermos fiel até a morte, que Ele nos dará a vida eterna, vai nos ressuscitar e dar um corpo glorificado semelhante ao dele, igual ao dos anjos. Essa é a promessa dele. Aonde nós habitaremos com Deus nos céus, aonde não há mar e não há sol.
pois a sua glória ilumina todo, né, os céus. Lá não haverá dor, lá não haverá enfermidade. A palavra diz que lá nos céus, o reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino dos céus, o qual Deus prometeu a todos que o amam e obedecem e vivem a sua mensagem. Então você olhando para esse mundo conturbado, as políticas, as ideologias, o certo virou errado, o errado virou certo. Fique bem claro ao teu coração: não faço parte de sistema religioso, não faço parte de sistema político, não sou PT, não sou PMDB, não sou nada nessa parte. Aliás, eu vejo essas siglas como uma situação de divisão, dividir para conquistar. Com isso vem a mentira, o engano entre essas facções, entre esses partidos, o qual enganam, estão enganados a todo tempo, porque eles já acham que estão fazendo bem, mas na verdade estão fazendo mal, pois não vivem a Escritura e nem os mandamentos do Senhor. Por isso eu digo a você, meu querido e amado irmão, olhe para Jesus, olhe para Deus, peça a Jesus, peça ao Espírito Santo, que Ele vai te conceder sabedoria e entendimento da palavra, para que você tenha vitórias e venha vencer as lutas espirituais. A palavra diz bem claro que não devemos lutar nem contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão nos ares, os demônios que aí estão. Eles usam a boca das pessoas, os demônios entram nas pessoas. Tem pessoas que ficam possessas 24 horas, entra dias, sai dias, estão possessas. Eles gostam de fazer o que o inimigo sopra ao seu pensamento, usa o seu corpo para fazer o que? Como diz a Escritura: roubar, matar e destruir. Essa é a função de Satanás. E se ele veio e entrou na pessoa, é o que elas vão fazer. Elas roubam, matam, destroem e não têm o temor de Deus. Só que dentro desse aspecto nós observamos a canseira, a tristeza e a angústia. E muitos buscam um refúgio. Talvez você esteja vivendo isso e quer deixar essa prática. Então você vai ter que se colocar diante do Senhor, se arrepender dos teus pecados, entregar sua vida a Cristo e viver os ensinos do Senhor Jesus. De que forma? Vivendo aquilo que está na Escritura, Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você confia nele, você vai obedecer os ensinos, os mandamentos, as leis do Senhor. Vai viver, vai sofrer, vai ser perseguido, vai ser odiado, mas amado por Deus, cuidado por Deus, cuidado por Jesus, cuidado pelo Espírito Santo, que vai te dar poder do céu para você suportar as lutas, as dificuldades. Ainda que você venha a falecer, morrer, ser preso, ou ser preso, ser assassinado, Jesus vai estar do teu lado e vai te ressuscitar naquele último dia e vai te fazer rei e sacerdote no reino do Deus Pai. E lá para todo sempre seremos felizes e reinaremos eternamente com Deus Pai em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração para não desanimar, sabendo que as coisas vão piorar a cada dia para que se cumpra a Escritura, tá bom? A paz do Senhor e a paz e graça a todos, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.